Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa aula, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje, nossa aula de hoje, vamos estar discutindo aqui sobre técnicas de leitura, como você aprimorar a sua leitura em inglês, tá bom? Então, hoje a aula vai ser bem rápida, bem simples. Espero que você já esteja aí com lápis e caneta na mão e depois da intro, nós vamos começar a aula, porque aqui comigo é assim, nós vamos direto ao assunto. Prontinho, nós já voltamos, entrou rápida aí e vamos começar então. Hoje vamos falar sobre técnicas de leitura e eu já trago para vocês aqui o primeiro passo. O primeiro passo para ler um texto em inglês não é se preocupar em traduzir tudo. Ou seja, você não precisa pegar o texto, né? Você vai pegar lá o texto e vai tentar traduzir tudo. Tudo que você lê lá, você vai tentar traduzir. Não. Às vezes, na verdade, na maioria dos textos, é você tentar compreender o assunto geral e extrair aquilo que, opa, aquilo que você vai fazer você compreender o texto. Ou seja, existem técnicas para que você faça isso. E quando você vai extraindo essas informações, você vai fazer um breve resumo na sua cabeça, guardando aquelas informações que são relevantes, né? É, relevantes ali para que você entenda o que o texto, a mensagem do texto. Porque às vezes as questões vão ser questões mais específicas em prova. Então, se você já entender o assunto, ótimo. E às vezes a própria pergunta na prova vai te encaminhar para a resposta correta. Então, você junta a análise da questão com o que está no texto, você com certeza vai tirar uma boa nota, tá? É, e outras coisas que há no texto é a parte de gramática. Então, por exemplo, se você estiver estudando o passado simples, provavelmente se for uma questão sobre o texto de gramática, ou vai ser relacionado aos verbos que recebe ED, ou vai ser algo relacionado a um verbo irregular. Irregular. Então, se for para a parte gramática, vai ser mais aquela parte estrutural, aquela parte de organização gramatical do texto. Se for questão de interpretação de texto, basta você entender o assunto geral do texto. E outra coisa importante, normalmente, quando a gente fala de texto, é algo relevante, algo que tá aí na atualidade, tá? Então, é sempre importante você saber o assunto ali, um pouco sobre o assunto. Tanto que a gente sempre recomenda, assista jornal, veja páginas de notícia, né? Que sempre vai estar trazendo informações atuais. Por exemplo, eu elaborei uma prova recentemente onde é, tinha lá na fachada, né? A imagem tinha lá o Cristo Redentor, né? A foto e a legenda estava escrito Rio de Janeiro. E na pergunta eu coloquei o seguinte, né? É, é, qual é, qual é o, o, o ponto turístico? Estava tentando lembrar a palavra. O ponto turístico representado pela imagem. Resposta: Cristo Redentor, Rio de Janeiro. A pessoa marcou Estado da Liberdade, Nova York. Então aí é uma falta de atenção. Às vezes as técnicas que você vai utilizar vai te ajudar para isso, né? Vai te ajudar a identificar isso, né? Quando você faz isso, né? Observa o texto, a gente chama de escanear. Você vai estar escaneando o texto, buscando aquele assunto que vai fazer sentido para você, né? Então você vai conseguir pegar aquilo que é essencial no texto. Então você tem lá uma imagem do Cristo Redentor, legenda abaixo, dizendo de onde é que essa imagem já tá ali, já tá facilitando sua vida, né? Então, às vezes, você nem precisa é, é, ler o texto todo, não é preciso você é, 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 não vai ser preciso você fazer a tradução toda. E aí a gente tem duas técnicas, que é a técnica do skimming e a técnica do scanning, né? São duas técnicas que nos ajudam aí na leitura. E eu sempre organizo da seguinte ideia, ó, o scanning vai fazer você vai fazer aquela seleção de vocabulários, você vai pegar aquelas palavras ali do texto que você conhece ou que se parece
com o português, que a gente chama de palavras cognatas, né? Elas se parecem com o português e vão ter o mesmo significado, né? Você vai estar passando ali, ó, o olho no texto em busca de imagem, legenda. Pessoal, leiam as legendas, as notinhas que ficam embaixo. Elas sempre trazem informações. Por exemplo, se for um texto de notícia, vai estar escrito lá embaixo que é uma news, tá? Se for um poema, vai estar lá escrito que é. Opa, escrevi errado. Vai estar escrito lá poema, tá? Então, se for uma música, né, vai estar lá song, né? Então, saber, né, passar o olho no texto, identificar essas palavras simples, você consegue identificar e vai ser fácil para você saber qual é o tipo do texto que você está identificando, né? Já o skimming, você vai ter uma leitura mais rápida, mais ágil, você precisa ter uma concentração, um foco ali no que você está observando. Com o skimming, você entende a ideia central do texto, tá? Daqui a pouco eu trago para vocês um texto que eu achei muito interessante da coleção Waze, tá? Do PNLD 2024, parece, é, que traz um texto muito bacana que dá pra gente treinar isso daqui. Você vai conseguir encontrar aqui, ó, o objetivo do texto e vai pegar aquelas informações que você precisa. Quando se fala de leitura de texto, você tem que esquecer, olha só essas dicas, você tem que esquecer o hábito de ler palavra por palavra, não precisa, tá? Usar o seu conhecimento prévio sobre o assunto. Por exemplo, se for um texto que fala sobre música. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos o que é uma música. Então, conhecimento prévio é você levar para, na hora que você estiver analisando o texto, aquilo que você conhece sobre o assunto. Por exemplo, se for um assunto sobre bullying, então obviamente você sabe o que que é. Então leve esses conhecimentos já para dentro do seu texto, na hora que você estiver lendo o seu texto, tá bom? Prestar atenção no contexto do texto, isso é muito importante. Sublinhar palavras que são semelhantes ao português, isso te ajuda, tá bom? Prestar muita atenção no título, às vezes o título já te dá uma resposta, tá? Explorar todos os elementos gráficos, ou seja, imagens, fotos que aparecem. E olha só o que eu falei, analisar legenda. Às vezes a legenda te traz ali informações importantes, tá bom? E fortalecer estruturas gramaticais é você levar, estar por dentro daquilo que você vai ser avaliado. Por exemplo, se a prova é sobre o Simple Future com will, um exemplo, tá bom? Obviamente vai ter questões, o texto vai ter algo ali relacionado com o will. Então você só precisa focar ali no seu estudo da gramática junto com o texto e dominar as estratégias que fortaleçam esse processo, ou seja, dominar as técnicas que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que vocês precisam fazer, daqui a pouco a gente coloca tudo isso aqui que eu estou falando em prática, tá bom? Os cognatos e falsos cognatos. Pessoal, existem muitas palavras em inglês que se parecem com o português. E essas palavras te ajudam na leitura. Eu separei algumas palavras aqui, por exemplo, olha só essa palavra: camera, já é câmera, telephone, project, blouse, music, test, photographic, society, history, geography, special, important, success, car, example, economy, connect, emotion, comedy, regular, casual, garage, university, mission, idea, solid, passport, minute, competition, human. São palavras que se parecem com o português. Olha só o tanto de palavra aqui, ó, que você olhou, você parece com português. Então essas palavras te ajudam a traduzir o texto. Você só tem que tomar cuidado com as palavras que são falso cognato, porque elas parecem, mas não é, tá? Então, por exemplo, a palavra aqui, ó, fabric, parece fábrica, mas não é. Fabric é tecido. Fábrica é factory, tá? Então, existem as palavras cognatas e existem as palavras falsas cognatas, aquelas que parecem, mas não são, tá? E aí o que que acontece? Quando você. Eu vou sair aqui dessa apresentação. Quando você. é, Quando você pega ali o seu texto, tá? Quando você pega ali seu texto, vai ter no seu texto mais palavras cognatas do que falso cognato. Então, te ajuda muito na leitura do seu texto. Deixa eu só colocar aqui, beleza. Deixa eu ver se eu consigo crescer isso daqui. Agora eu quero saber como é que faz para crescer isso daqui.
Às vezes eu consigo fazer isso aqui que é uma maestria. Ah, achei. Vamos crescer aqui para ficar melhor para mim e para vocês. Isso. Muito bem. Aí, trouxe para vocês aqui então um texto. Esse texto, né, eu peguei lá da coleção Ways, né, do livro Ways, English for Life, tá? É um livro bem bacana, é um livro bem bacana, tá? E trouxe esse texto aqui, trouxe esse texto aqui pra gente analisar juntos. Então, olha só o que que nós temos aqui. Olha só o que que nós temos aqui, então. Nós temos aqui o título, né, do texto, algumas informações importantes que eu quero compartilhar com vocês. A gente tinha dado uma pausa aqui, eu vi agora que voltou. Tá? Então eu vou seguir aqui. Qualquer coisa a gente manda para edição, eles editam lá. Como eu estava dizendo para vocês, então eu peguei esse texto aqui lá do livro Ways English for Life e aqui traz informações importantes. Aqui traz dicas, tais informações. Eu quero começar aqui com a dica com a. Deixa eu só pegar aqui uma caneta, pegar aqui o marca-texto. Quero começar aqui ó, com o Type C, né, a dica C, que diz o seguinte, para a gente ativar o conhecimento prévio sobre o tema do texto, né, o que eu havia falado para vocês. Quando você pega um texto e você já sabe do que você tem algum conhecimento sobre o texto, já facilita, né? Então, quando você sabe, você pode estabelecer hipóteses, que isso é importante aí, né, na hora de você fazer a leitura do texto, né, trazendo essa hipótese sobre o que será lido, né? Você vai fazer uma hipótese aí, né, sobre o que o texto, né, vai trazer para a gente. Eu vou tentar não mexer muito aqui. Será que não tem como a gente fixar essa imagem aqui para ela não ficar saindo do lugar? Eu acho que não, né? Acho que eu tenho que desligar isso daqui. Será? Que ele não se move mais. Ixi, se move sim. Caramba. Tá bom, vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Então, olha só. Primeira coisa que eu trouxe lá para vocês nas dicas é a seguinte: presta atenção no título. E só de olhar no título, já tá me aparecendo uma palavra aqui, ó, que se parece muito com o português. Essa palavra aqui, ó. Se você olhar bem, olha só, essa palavra, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Ela não parece, falei que ia pegar. Ela não parece a palavra memória em português? Porque é justamente essa palavra, né? É justamente essa palavra, memória, tá? Então, já sabemos que esse texto está relacionado com a memória. Agora, olha só o que, que nós temos aqui. Nós temos três números, ó. Um, dois e três. Logo, levantando hipóteses, dá para perceber que esse texto traz três informações, três dicas sobre memória, né? E aqui, ó, já tem essa informação aqui, ó, né? Já traz essa informação aqui pra gente. Deixa eu só trocar essa cor dessa caneta. Eu falei que queria vermelha. Bicho, parece que não vai trocar a cor, né, dessa caneta. Ah, trocou. Muito bem. Olha só, aqui já traz aqui, ó, três. Então já dá para entender aqui que esse texto está trazendo três dicas de memória, ou três dicas para ter uma boa memória. E olha o que que traz aqui a informação para gente na letra E. A letra E traz, ó, faça previsões sobre o texto, né, com base no título e palavras-chave. Então, trazendo essas informações para a gente aqui, eu já sei que esse texto vai nos trazer três dicas para uma boa memória. Fazendo assim, né, seguindo essas dicas que o texto está nos dando. E agora, então, o que que eu vou fazer agora? O que você tem que fazer aí na hora de sua prova? Sai marcando as palavras que se parecem com português. Então, olha só, nós temos aqui, ó, palavra use, ó, funções, né, músculo, né, uso de novo, ó, rotina, debates, ó,
Ó, essas palavras aqui, ó, play an instrument, parece já com português. Já tô conseguindo fazer, ó, já tô conseguindo traçar algumas informações aqui. O seguinte, olha só de selecionar essas palavras aqui, já dá para mim passar lá para você o seguinte, ó, que usar, né, tá falando de memória, né, usar então, né, as funções, porque é um músculo, né, usar, né, ali a rotina, como debates, tocar instrumento, né, conexões, funções. Então, o que que eu consigo pensar aqui, né, que como se fala do músculo, qual é o músculo relacionado com a memória, trazendo os nossos conhecimentos, né? Conhecimentos é o cérebro. Então aqui deve estar falando do cérebro, né? Esse músculo aí é o cérebro. Então, assim, aqui tem a palavra uso, aqui tem um músculo, né? Então, olha, ao usar as funções, né, do cérebro como um músculo, né? Tá dizendo aqui que vai deixar, né? Ele, eu acredito que vai deixar ele mais forte, né? Colocando ele é, numa rotina, participar de debates, viajar, tocar instrumentos, né? Eu já estou lendo aqui traduzindo, mas então olha só essas palavras que eu marquei já dá para me entender que está trazendo uma mensagem que é para a gente usar o cérebro, né? Para ele ficar mais forte, uma conexão, colocar o cérebro em uma rotina. E é justamente isso que diz essa parte do texto. Só de selecionar essas palavras aqui, eu já sei isso. E olha só o que diz aqui na dica D, né? Preste muita atenção nos subtítulos para compreender melhor a organização das ideias do texto. E é isso que esse texto traz pra gente, ó. Porque se eu for pegar aqui as informações dele, ó, brain, que é o cérebro, né? Então, é, use-o ou perca-o, né? O cérebro funciona como um músculo, né? Então a gente tem que usar ele bastante para ele ficar, ó, stronger, para ele ficar mais forte, né? Ele diz assim, ó, que para a gente aprender, né, coisas novas, né, colocar ele na rotina ali, né, usar o cérebro, é, novas rotinas, né, viagens ali, né, ele fala de trips, tocar instrumento, né, isso ajuda your brain, isso ajuda o seu cérebro, né, a fazer novas conexões e funcionar melhor. Então, olha só, trazendo essas informações aí que já coloquei em prática tudo aquilo que eu havia falado para vocês, sair marcando no texto aquilo que vai me ajudar a entender. Então, se tivesse ali uma questão de prova, qual é o assunto principal do texto? Algo relacionado à memória, né? Então, é isso aí que eu quero trazer para vocês. Essa foi a aula de número um, tá? A aula de número 2 já vai sair, eu vou parar essa aula aqui porque ela ficou um pouco grande e já volto para a gente terminar esse texto.